Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Esse é o trecho da emblemática música O Tempo Não Para, do final da década de 1980, do cantor, compositor, ator e poeta Cazuza. Afinal, o tempo não para nos museus? O que caracteriza um museu como um locus pedagógico? Quais são as práticas pedagógicas existentes em museus? Vamos matutar sobre essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele clara, cabelos cacheados, de cor clara também na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa preta com detalhes em branco. Ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor brancas e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é Matheus Júnior, um homem de pele clara, calvo, olhos castanhos, barba cerrada, um pouco grisalha, vestindo uma camisa preta e ao fundo uma cortina na cor branca. E para matutar sobre práticas pedagógicas no Museu Antropológico da UFG, a nossa convidada é Tatiana Beltrão de Oliveira, servidora assistente administrativa da Universidade Federal de Goiás. A Tatiana é especialista em gestão em turismo cultural e ambiental e também é responsável pela coordenação da antropologia do Museu Antropológico da UFG. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e pesquisas da nossa convidada, Tatiana Oliveira, você pode acessar o QR Code que está disponível aqui na tela com o seu currículo Lattes. Tatiana Oliveira, seja muito bem-vinda ao programa Matutando de hoje. É um prazer tê-la aqui conosco. E você faz parte da memória do IFG, não é verdade? Pois é egressa das primeiras turmas do curso de licenciatura em Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste, o qual completará em abril uma década de existência. Tatiana, o que é educação museal? E o que caracteriza o museu como um locus pedagógico? Thalita, olá, todos que assistem, né, o Matutando. É um prazer estar aqui. Eu sou Tatiana Beltrão, uma mulher de pele negra não retinta, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso vestido na cor preta sem mangas. Eu estou no meu local de trabalho, né, na minha sala. Ao fundo eu tenho uma janela, do lado direito livros e do lado esquerdo alguns suportes de guarda de documentos. Agradeço o convite, né, para estar matutando ideias, pensamentos, a partir de temáticas tão necessárias, né, educação e museu. Quero agradecer em especial a professora Raquel, né, professora da graduação, e que até hoje aprendo muito com ela nas ações, né, em todas as práticas pedagógicas que ela apresenta para a gente nesses diferentes espaços, né, seja ele escolar ou não. Então, assim, sempre refletindo, né, sobre as nossas ações do pedagogo e do educador. Muito obrigada. Para falar de educação museal, acho que a gente precisa de retornar um pouquinho a alguns conceitos, né, e um conceito principalmente de museu, né? Qual que é o conceito de museu que eu acredito e que eu trabalho, assim? Eu tenho uma inspiração
que é uma museóloga, professora e servidora pública, que nos deixou ali na década de 90, professora Valdísia Rússio. Ela falava assim que o sentido dos museus está nas ações de humanização, de sensibilização e de memória. E que o espaço museal humanizador, ele é inclusivo, que promove acessibilidade cultural. E aí, o Instituto Brasileiro de Museus traz um conceito muito bacana, né, que apresenta o museu como um lugar de sensações, né, um lugar de ideias e imagens, e que pronto irradiadas, né, por objetos referenciais ali reunidos, ilumina valores essenciais para o ser humano. Então, os museus é um espaço fascinante, onde se descobre e se aprende. Nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e da partilha. Então, esse é um conceito, assim, que a gente acredita, né? É um conceito que é trago pelo Instituto Brasileiro de Museus. E aí, eu reforço, né, que o museu possibilita aos visitantes uma liberdade no olhar, né, experimentar percepções, às vezes, nunca observadas. E os museus são, sim, espaços de formação, de lazer, de cultura e de pesquisa. E a partir, né, de todas essas ideias e a partir da gente matutar sobre tudo isso, a educação museal ela pode ser compreendida como uma função essencial de todos os museus. Então, todos os museus, acredito fortemente nisso, ele precisa ter um campo de educação museal. E aí o Instituto Brasileiro de Museus ele vai falar assim também que essa educação museal ela vai muito além das atividades de preservação, de conservação e comunicação dos acervos, que é por meio da ação educativa que os museus exercem seu papel na transformação social e na interpretação da cultura e da memória. Então, assim, ele coloca também o que adianta termos bens musealizados, né? Para que tudo isso? É preciso compreender o seu contexto social, junto a uma consciência crítica e abrangente da realidade que nos cerca. Então, a educação museal é a possibilidade de diálogo com o público e que envolve um conjunto de abordagens, metodologias, ferramentas específicas ao desenvolvimento de ações educativas realizadas em museus. O museu, ele traz isso consigo, né? Eu digo aqui agora do Museu Antropológico, né? Ele sempre teve, desde sua criação, ações fortemente educativas. Então, assim, desde a sua constituição, a gente tem uma coordenação que pensa isso, um setor educativo que promove essas ações. E ele não é isolado das outras coordenações do museu. A gente pensa em conjunto as diferentes ações educativas, as diferentes formas de comunicar, as diferentes formas de trazer a educação museal para o público. Tatiana, e ainda com a intenção, né, de matutar sobre essa importância dos museus nos processos pedagógicos, você pode explicar para a gente o que é educação patrimonial? E dentro do contexto, né, do Museu Antropológico da UFG, quais são as suas ações em relação à educação patrimonial? A educação patrimonial, esse termo, né, ela vai emergir lá em meados de 1936, né, com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, que vai indagar a ampliação da noção do patrimônio e interesse na promoção de ações educativas em museus. Né, isso está posto dentro do processo histórico do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional.
Então, a educação para o patrimônio, eu gosto muito de alguns conceitos por Suez e Freitas, que ele fala assim, que a educação para o patrimônio tem seus desafios de aproximar e fortalecer os conteúdos escolares, os sentidos e significados fundamentais da vida cotidiana. E o que é isso? Cultura. Então, pensar a educação patrimonial é refletir sobre uma dimensão da educação. Ela é dita como uma atividade intencional da prática social e que deve imprimir ao desenvolvimento integral do sujeito um caráter social, considerando sua identidade e sua relação com os bens culturais. E aí, esses bens culturais, eles são de natureza materiais e imateriais, né? Paisagísticos, artísticos, históricos e arqueológicos. E aí ele vai potencializar o processo de ensino e aprendizagem e preservação da memória. E o Museu Antropológico sempre teve, mesmo antes de todas essas normativas, que traz, principalmente aí nos estudos arqueológicos, né, que a gente vê fortemente isso, sendo implantado conceitos de educação patrimonial, o museu antecede isso. Em 1995, a gente percebe que os pesquisadores do museu vinham fazendo práticas educativas patrimoniais a partir das pesquisas arqueológicas desenvolvidas pelo museu. Então, ele coloca à disposição da comunidade, à disposição da sociedade, né, seja ela em âmbito mais local, alguns instrumentos que vão dialogar sobre a educação patrimonial. Vídeos educativos com temas, o que é o museu antropológico faz, os estudos, o que é arqueologia, né, onde que a arqueologia está dentro dessas pesquisas no museu. Então, tudo isso desde 1995. E ao longo dos anos, a gente vai fortalecendo e trazendo novos instrumentos. Em meados de 2007, eu falo que a minha história na pedagogia, ela começa a partir das práticas educativas patrimoniais, que eu observo no Museu Antropológico, né? Então, assim, eu entro no museu em meados de 2000 para fazer uma atividade técnica e me encanto pela educação patrimonial. E aí, a partir desse encanto, eu fui buscar a pedagogia, e que me incomodava, tinha algumas coisas que me incomodavam dentro dessas práticas, que me incomodava no sentido de eu não tinha um conhecimento. E aí eu fui buscar esse conhecimento na pedagogia. E aí, as práticas educativas patrimoniais nessa época, de 2005 até 2015, estavam muito voltadas para a formação de professores, principalmente nos locais onde que o museu realizava pesquisas arqueológicas. E lá a gente promovia um diálogo com educadores, né, professores da rede pública de ensino, tanto municipal e estadual. Eu falo isso para falar um pouquinho das regiões que a gente atuou. Então, a gente atuou no município de Lusiânia, no município de São Simão, Itarumã, Caçu. Todos esses municípios a gente fez atividades educativas patrimoniais voltadas para essa proposta, né, de informar e de propor a esses educadores novas maneiras de olhar para o patrimônio. E aí a gente, nessa perspectiva de colocar, olha, o seu patrimônio não é só esse edificado, a gente tem um patrimônio que não está aqui, às vezes, visível, né? E a arqueologia faz isso. E aí a gente traz uma publicação, né? A gente chama de educação patrimonial, atravessando tempos e fronteiras espaciais.
E a temática do nosso Matutando de hoje é práticas pedagógicas no Museu Antropológico da UFG. Nós já dialogamos sobre educação museal e o museu como um locus pedagógico. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que é Ciência? E a pergunta de hoje é do aluno Eliabe Pereira de Matos, do curso de Licenciatura em Pedagogia. E ele traz a seguinte questão, Tatiana: como a ciência afeta a gente no nosso cotidiano em várias áreas das nossas relações sociais? Que bacana sua pergunta, Eliabe. Pensar a ciência afetando as nossas relações sociais no nosso cotidiano, às vezes, dentro do museu, que traz muita perspectiva de, venha conhecer a exposição, mas por trás daquela exposição e de todas as ações educativas que a gente promove, a gente tem um fazer científico, né? Para que aqueles objetos sejam expostos, ele passou por um longo processo de pesquisa, né, de conhecimento, de diálogo, de muitas reflexões. Então, assim, entender que aquele objeto, a maneira como os pesquisadores colocam aquele objeto para que possa comunicar à comunidade, é trazer essa ciência para mais próximo da nossa vida cotidiana. Então, é você perceber que, por exemplo, um pote feito há 8.000 anos atrás, um fragmento de pedra lascada de 11.000 anos atrás, esse tempo que a gente tem, né, de recuo das populações pretéritas aqui, né, né, dos nossos ancestrais, comunidades indígenas, e de você colocar o saber, né, toda a técnica, toda a ciência, e você aproximar isso da comunidade, é você mostrar, sim, que o museu é um local de pesquisa, né, um local que você pode dialogar e enxergar a nossa vida cotidiana, a nossa cultura em diferentes momentos históricos e abrir o olhar e indagar, né, qual é a nossa história, qual é o nosso processo histórico e no futuro, né, o que a gente quer contar para as pessoas, o que a gente vai deixar, né, quais são os nossos registros históricos, assim. E, Tatiana, em contribuição aos estudos e pesquisas sobre essa temática que nós estamos dialogando aqui hoje, nós fazemos a indicação do Guia de Museus Brasileiros, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, do Ministério da Cultura, que inclusive você já citou aqui na nossa conversa. E, continuando o nosso diálogo, Tatiana, dentre as suas atividades no Museu Antropológico da UFG, nós destacamos as ações educativas com as redes de ensino. Quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Museu Antropológico da UFG? E também nós já sabemos da existência das visitas, né, às exposições, da maleta arqueológica. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho educativo? Pedagógicas no museu, elas estão voltadas tanto no acolhimento, né, das visitas mediadas nas exposições, como na elaboração de instrumentos didáticos, pedagógicos, né? A maleta arqueológica, ela é um instrumento pedagógico que possibilita a gente tirar o acervo de dentro do museu e aproximar do público, tirar o acervo de dentro das vitrines e possibilitar o toque, né, nessas peças, de possibilitar uma visualização experimental. Então, para além desses instrumentos didáticos, né, nós temos diversas publicações, ações formativas,
cursos, palestras, ofertas de oficinas lúdico-pedagógicas. Nós temos um jardim que a gente denominou ele Jardim das Descobertas. A gente tem um sítio arqueológico simulado, onde que a gente pode experienciar a ação do fazer arqueológico, mas um fazer arqueológico reflexivo, né? Que a cada peça e a cada descoberta naquele jardim, ela vai comunicar sobre pessoas, né? Não é só a materialidade, né? Mas a gente está ali querendo dialogar sobre pessoas, sobre territórios, sobre locais, sobre cultura, né? Então, o museu, por meio da sua coordenação de intercâmbio cultural, atua fortemente na promoção de práticas pedagógicas que possam aproximar diferentes públicos, né, nos espaços do museu. Então, nós temos também um calendário fixo de eventos, né, que aí a gente tem a Semana Nacional de Museus e a Primavera de Museus, né, e o museu também, ele, por meio de suas mídias sociais, em diferentes plataformas também, sempre publica, né, essas ações, né, e temos também o Cinema no Museu, que é um projeto consolidado, que foi reconhecido em diferentes instâncias da nossa cidade. O museu possui 2 revistas científicas e é aberto ao diálogo e parcerias com demais instituições. E uma dessas parcerias, né, a gente vai realizar na próxima semana, né, oficina de arte e experimentação. O que é essa oficina de arte e experimentação? Essa primeira etapa é uma etapa de ações formativas. Então, a gente vai ter ali um ciclo de palestras, e ela vai acontecer dentro da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional de Goiás, né, que foi esse parceiro dentro que o IFAM, ele desenvolveu uma mostra que chama Goiás 11 mil anos. E essa mostra, ela é uma mostra expositiva, né, com painéis e objetos arqueológicos. E aí a proposta é que a gente trazer diferentes estudiosos, pesquisadores, professores, para falar de temas que envolvem não só a arqueologia, né, que envolve a educação intercultural, a educação para as relações étnico-raciais, que envolve a antropologia, a arqueologia, as práticas educativas na infância, né, as práticas educativas no museu antropológico, e ainda, né, trazer como reflexão, possibilitar isso para os participantes, uma maneira da gente pensar esses espaços expositivos, pensar o que é a exposição e que isso possa ir para as escolas. Então, assim, vai ser um evento, né, e que a gente convida todos os interessados, professores, estudantes, educadores, comunidade em geral, a estar conosco nesse ciclo de palestras, nessa ação formativa e nessas oficinas lúdico-experimentais. Tatiane, o nosso programa está caminhando para o final e eu gostaria muito de agradecer a sua participação. O nosso diálogo foi muito rico, né, trazendo sobre o museu como um espaço de práticas pedagógicas, e isso foi muito enriquecedor. Muito obrigada pela sua presença. E antes de finalizar, eu gostaria que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós conversamos. Thalita, é difícil a gente fazer uma indicação. Então, eu acho assim, para a gente aproveitar, né, as pessoas que estão aqui matutando com a gente, queria deixar a dica aí, né, da mostra Goiás 11 mil anos, que é uma mostra que está no IFAM e que ela recebe visitas somente agendadas. Aproveitem e estejam com a gente nesse ciclo de palestras e depois nessas oficinas com as crianças.
Tem também uma mostra muito bacana que está na Vila Cultural, que chama Bancos Indígenas do Brasil, Grafismo, né? Está na Vila Cultural Cora Coralina. Ela conta, é uma exposição que conta com 258 peças de artistas de 40 etnias que habitam o território indígena do Xingu, a Amazônia brasileira, a Santa Catarina. Então, aproveitem. Essa mostra, acho que ela vai ficar até meados de junho. Temos aí também, né, para além do Museu Antropológico, a gente tem o Memorial do Cerrado. Visitem o Memorial do Cerrado, conheçam um pouco mais, né, sobre o Cerrado e as suas ocupações. Fique atenta aos eventos, né, a Semana dos Povos Indígenas, que é um evento também promovido pela PUC Goiás, que vai acontecer aí no mês de abril. E aí nós temos a 22ª Semana Nacional de Museus, que esse ano vem com um tema muito especial, que é Museus, Educação e Pesquisa. Então, vai ser uma nova possibilidade da gente matutar sobre esse tema, né? Ela vai acontecer entre 13 e 19 de maio. E aí, uma dica para quem tem interesse, né, sobre esse tema, a Escola Virtual do Governo oferece uma certificação com o tema Educação Patrimonial, Diversidade e Meio Ambiente. Né, se procura lá na Escola Virtual do Governo, programa 132, que é essa certificação. E, assim, todo mundo ligado aí nas redes sociais, acompanha o trabalho de artistas e educadores indígenas, né? Aí eu deixo aqui 2 dicas, como o José Alecrim, ele tem o @urucumalecrim, e a Mirna Anaquiri, @Mirna, né, Naquiri. E aí, esses são os arrobas das redes sociais deles. Acompanhem, né, divulguem, estejam nos museus, ocupem esses espaços. Mais uma vez, muito obrigada, né, por esse espaço de mostrar e divulgar as ações e as práticas pedagógicas do Museu Antropológico, de matutar sobre educação em museus. Eu fico à disposição que a gente continue esse diálogo, não só no IF, não só na UFG, mas em todos os espaços, nas escolas, em todos os espaços culturais, e que a gente possa cada vez mais ter, né, acesso e possibilitar o acesso à cultura. Muito obrigada, Matutando, né? Obrigada, FG, obrigada em especial, professora Raquel. Excelentes indicações, Tatiana, e temos aí uma vasta programação para que, de fato, a gente possa ocupar esses espaços. E, mais uma vez, eu quero te agradecer, foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!